Olá, cordiais saudações conforme o horário nesse preciso momento. Eu sou o professor Adilson e estou aqui para mais uma vez aferirmos alguns aspectos relacionados ao conteúdo que já temos visto e que eu partilhei no vídeo anterior aqui no meu canal de YouTube, que é referente às letras e algarismos, mais propriamente sumário afeto à pauta escrita. No entanto, é importante referir que para elaborarmos ou executarmos um letreiro ou uma pauta escrita, há um conjunto de normas, ok? Há um conjunto de normas, há um conjunto de regras, tanto é que no vídeo anterior eu tive o cuidado de dizer que esse letreiro ou essa pauta escrita ela é feita com escrita normalizada, ok? No entanto, para elaborarmos essas escritas normalizadas, para elaborarmos um letreiro, né, o fator principal é o equilíbrio visual, o espaçamento das letras, palavras e linhas, que variam de acordo com o senso estético, a legibilidade e o aspecto agradável. Bom, para a boa legibilidade da escrita, é necessário desenhar as letras com a mesma altura e manter a mesma verticalidade ou a mesma inclinação. Para isso, traçam-se linhas auxiliares que servem de guia, que são chamadas de linhas de guia, tanto para a direção horizontal das letras, como para orientá-las verticalmente ou obliquamente. É importante referir que para execução então dessa pauta escrita, desse letreiro, há um conjunto de normas pautadas nessa norma que está aqui, ISO 3098, que estão espelhadas nesta tabela, que eu passo agora a explicar. Nós temos aqui uma tabela que tem 3 colunas e cada coluna tem as suas respectivas linhas com as suas respectivas descrições. Aqui na primeira coluna temos a escrita com N descrições e aqui nas dimensões em milímetros temos distintos valores também agregados aqui nessa coluna. Bom, eu passo agora a explicar detalhadamente cada item afeto a esta coluna. Bom, aqui, né, nesse primeiro item, a altura nominal da escrita, é importante referir que todos os itens que estão aqui descritos têm uma letra aqui que o designa, ok? Tem uma letra aqui que o designa, que nós vamos interpretá-la nessa figura. Bom, aqui o primeiro item, a altura nominal da escrita, diz respeito à altura das letras maiúsculas, ok? É por isso que aqui, quando olhamos para a figura, aqui onde estão essas letras maiúsculas, I, S, O, nós visualizamos aqui, ok? Uma cotagem, e nessa cotagem tem aqui a letra H, que corresponde, então, à altura nominal da escrita, que é a altura das letras maiúsculas. E nessa mesma linha da altura nominal da escrita, nós temos N valores já normalizados, atenção, não são valores inventados, são valores normalizados que certamente nós, no exercício de tivemos a elaborar uma pauta escrita, podemos então escolher um valor ao nosso critério, se o professor não indicar, podemos escolher um valor ao nosso critério para constituir então a altura nominal das letras maiúsculas que estiverem no nosso letreiro. Bom, a altura do corpo das minúsculas, que tem aqui uma designação com a letra C, diz respeito à altura das letras minúsculas. Se verificarmos aqui a letra E minúscula, ok? Na sua cotagem tem aqui SC, ok? Que aqui na nossa tabela descreve a altura do corpo das minúsculas. Logo, se estivermos a executar um letreiro com letras minúsculas, nesse item, a altura do corpo das minúsculas, nós temos N valores que podemos usar segundo o nosso critério para então termos como
a altura de letras minúsculas. A seguir temos a espessura do traço, que está aqui designado pela letra D, e é importante referir que esse D nós temos aqui, ok? A espessura do traço diz respeito a quê? A espessura do traço diz respeito à robustez, ok? Ou seja, o tamanho, ou melhor, a robustez do corpo da letra. Tanto é que se verificarem aqui, onde está a letra D, né, nessa cotação, nessa cotagem, nós estamos a ver que ela está a nos dar uma indicação da robustez, ok, do corpo dessa letra, ok? No entanto, é importante sabermos que aqui a espessura do traço D diz respeito à robustez do corpo das letras. Isso é algo, a robustez do corpo das letras, a espessura do traço, é algo que o professor Adilson não exige muito para o vosso nível, para os alunos da sétima classe, né? Posso exigir em alguns aspectos, mas nessa fase inicial não exijo muito. No entanto, se eu quiser que vocês trabalhem com algum valor aqui, né, com relação à espessura do traço, posso dizer-vos, por exemplo, para trabalharem com o 0,7, né? E aí, quem tiver uma porta-minas com a mina 0,7 já estará facilitado. Ok. A seguir, nós temos os espaços entre caracteres. Os espaços entre caracteres, está aqui designado pela letra A. Espaços entre caracteres podem ser espaços entre palavras, espaços entre palavras não. Os espaços entre caracteres podem ser espaços entre letras, assim está correto, porque espaço entre palavras também é uma outra coisa, né? Peço desculpas pelo erro. Então, os espaços entre caracteres podem ser espaços entre letras, espaços entre números, espaços entre signos, entre sinais, símbolos e assim sucessivamente, né? Nós temos aqui na nossa figura esse A que designa aqui o espaço entre caracteres, ok? Com a letra A, temos aqui, né? Nesse caso, os caracteres que estão aqui são letras, né? Espaço de uma letra para outra. Temos aqui também um outro exemplo com a definir o espaçamento de uma letra para outra. Logo, na constituição do nosso letreiro ou da nossa pauta escrita, se tivermos que designar o espaço entre caracteres, pode ser entre letras, por exemplo, de uma letra para outra, se o professor pedir para fazer uma pauta escrita com teu nome, com teu primeiro e último nome, não é? Então você, na constituição do teu letreiro, já sabe quais são os valores que podes vir buscar para obter como espaço entre os caracteres ou entre as letras do teu letreiro. A seguir, nós temos o espaço mínimo entre palavras. Agora, assim chegamos nesse ponto que eu enganei-me anteriormente, né? O espaço mínimo entre palavras está designado pela letra E, corresponde ao espaçamento já não entre as letras, mas entre as palavras. Por exemplo, nós aqui temos essa designação, né? Essa designação que está com a letra E, que corresponde ao espaço mínimo entre palavras. Está aqui. Por exemplo, se tivermos que escrever externato pirilampo, né? Externato é uma palavra e pirilampo também é outra palavra. Eu vou puxar aqui o caderno auxiliar e vamos ver aqui esse exemplo, né? Se tivermos aqui que escrever externato, ok? Externato, pirilampo. Vamos lá escrever o pirilampo. Pirilampo. Vocês vamos verificar que nessa escrita, né, nós temos os espaços entre as letras, ok? E já estamos a ver que os espaços entre as letras aqui não estão uniformes.
o espaçamento entre essa letra e essa, entre o E e o X, é menor comparado ao espaçamento entre o T e o E. Numa pauta escrita ou no letreiro rigoroso, não pode, com rigor, não pode haver isso. Os espaçamentos entre as letras devem ser todos iguais, tá bom? Mas vamos lá no exemplo que o professor pretende dar. No entanto, aqui na expressão externato, né, nós temos os espaçamentos entre as letras. No entanto, se quiséssemos escrever o pirilampo, não seria correto se colocássemos se colocássemos o pirilampo a partir daqui. Por quê? Porque não se verificaria um espaço entre as palavras. No entanto, externato é uma palavra, pirilampo é outra palavra. O espaçamento entre as palavras não pode ser semelhante ao espaçamento entre as letras, tá bom? Por quê? Porque o espaçamento entre as palavras devem ser sempre maiores comparando ao espaçamento entre as letras, ok? É por isso que nós aqui temos espaçamento entre caracteres, né? Que já explicamos que também assemelha-se ao espaçamento entre as letras, mas está caracteres porque caracteres não são apenas letras, né? Temos números, símbolos e assim por diante. E também temos o espaçamento entre palavras, ok? E no espaçamento entre palavras nós temos aqui os valores que podemos, no entanto, selecionar segundo a nosso critério, se o professor não indicar, para o espaçamento entre palavras, ok? Temos também aqui o espaçamento mínimo entre linhas. O que é o espaçamento mínimo entre linhas? O espaçamento mínimo entre linhas, designado pela letra B, é quando, por exemplo, eu quero escrever externato pirilampo, né? Eu escrevo aqui mas não posso escrever para além da margem, ok? Como não posso escrever para além da margem, o que é que eu faço? Coloco uma travessão, né? E continuo, não é verdade? Cá abaixo, um exemplo, né? Continuo cá abaixo. No entanto, na pauta escrita em desenho técnico, esse espaçamento daqui até aqui, desta linha onde eu parei para dar continuidade à outra, ok? É normalizado. Esses espaçamentos em desenho técnico são normalizados, ok? Veja só aqui na tabela, o espaçamento mínimo entre linhas está designado pela letra B. E aqui nós temos um exemplo, né? Um exemplo dessa linha, né? Nós temos nesse caráter um exemplo de espaçamento entre essa linha e esta, ok? Subentende-se que aqui essas letras deveriam estar, mas como não puderam estar, foram escritas cá abaixo, não é verdade? Colocou-se então esses espaçamentos entre as linhas para dar continuidade a estes caracteres que estão aqui, ok? No entanto, assim faz-se a interpretação desta tabela em simultâneo com essa figura, que é a figura número 6. É importante referir aqui, não fiz menção, que o espaçamento mínimo no espaçamento mínimo entre linhas tem essas dimensões aqui, ok? Em milímetros, que se o professor não indicar um valor específico, vocês, no entanto, podem fazer um valor ao vosso critério, ok? Bom, agora, tem uma observação aqui que é importante nós passarmos. Por exemplo, se estivermos a trabalhar com a primeira coluna, ou com a última coluna, ou então se estivermos a trabalhar com uma das colunas qualquer, não devemos escolher cada valor segundo a coluna que nós desejarmos. Por exemplo, eu não posso, para a altura nominal da escrita, usar 20 milímetros,
Depois, para a altura nominal do corpo das minúsculas, usar 5. Altura, espessura do traço, usar 1. E depois, espaçamento mínimo entre as linhas, usar 10. Não posso, para cada item, escolher a coluna que eu desejo. Não. Tudo isso está normalizado, está padronizado, né, com determinados valores que são, como é que eu posso dizer, que são correspondentes aos outros. Isso significa que se eu utilizar 20 milímetros para a altura nominal da escrita, que será a altura das letras maiúsculas, quer dizer que para a altura do corpo das minúsculas, espessura do traço, os outros dados, obrigatoriamente, eu tenho que usar os elementos desta coluna. Ok? Porque se eu usar a altura nominal da escrita 20 milímetros, ok? Os outros valores para os outros itens correspondente a esse valor da altura nominal da letra maiúscula que eu escrevi já estão aqui normalizados, ok? Eu não posso querer usar o espaçamento mínimo entre linhas de 5 milímetros e depois para a espessura do traço eu usar 2 milímetros. Não posso, ok? Não posso. Se eu usar aqui 5 milímetros para o espaçamento mínimo entre as linhas, quer dizer que eu tenho que usar toda esta coluna para os demais itens. Por quê? Porque estes valores aqui são, ou seja, são proporcionais ao espaçamento mínimo entre as linhas. Ok? Bom, espero que nós tenhamos percebido essa aula e boa continuação. Não esqueça de inscrever-se no canal e qualquer dúvida contactar-me, tá bom? Vá, até já. Bom dia.